Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo para mais uma aula no Sermão do Monte. Nós somos a Batista Link Church, uma igreja aqui em Londres, em Wembley. Então, se você está aqui pela região ou mora aqui pela região, fique sabendo que você é muito bem-vindo. Venha nos fazer uma visita e também pela oportunidade de ter você aqui conosco nesse estudo que fazemos online todas as quartas-feiras. Então o nosso culto é às 19 horas todos os sábados, e eu vou deixar o link aqui na descrição, o endereço na descrição para você, e os nossos estudos bíblicos que fazemos às quartas-feiras. Então seja muito bem-vindo. Bem, vamos então para a aula 13, e estamos falando sobre as bem-aventuranças, a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E nesta aula, que é Mateus capítulo 5, verso 4, estaremos dando continuidade ao que falamos na semana passada e nas outras semanas. Hoje é a última aula sobre esta bem-aventurança, sobre os que choram aqui. E eu queria olhar pela perspectiva diferente da que olhamos na semana passada. Semana passada estivemos olhando, como o Dr. Martin Lloyd-Jones fala, para aquilo que não é ser esse bem-aventurado aqui, bem-aventurados que choram, e eles receberão o consolo no que estamos falando nessa bem-aventurança. Mas, propriamente, olharmos sim para os bem-aventurados aqui com a visão do que é ser genuinamente aquele que chora e recebe esse consolo genuíno de Deus. E existem vários exemplos na Bíblia. Semana passada demos alguns exemplos do que não é, e hoje estaremos dando o exemplo daquilo que é. Então fazemos essa comparação, eliminando se há algo em nós que não deve ser, que devemos tirar, e algo agora que não estamos fazendo e precisamos começar a ter mais atenção para começarmos a melhorar na nossa vida espiritual. Essa é a vida cristã. Todo o tempo nós precisamos ser moldados, ser trabalhados por Deus. Então vamos lá. Eu vou começar com um exemplo, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia já e abrisse comigo em Esdras. Esdras, no capítulo 9, e nós vamos ver aqui o que está acontecendo com Esdras aqui. É interessante porque tanto Esdras quanto Neemias, esses dois livros, eles eram uma compilação só, e ela foi, depois de um tempo, foi dividida. Fica fácil também para nós, nas nossas Bíblias agora mais atuais, você ter essa divisão, como ela é feita hoje, para a nossa localização. Então nós vamos no capítulo 9 ver o que está acontecendo aqui. Esdras, então, é um dos líderes. Nós temos, tanto em Esdras quanto em Neemias, quando vemos esse povo que estava no cativeiro babilônico, então eles vão começar a regressar para Jerusalém, voltar para o lugar da onde eles estavam, saindo do exílio. E então, debaixo do governo persa, eles vão receber essa autorização. E ali eles vão sendo, então, autorizados a voltar para sua terra. E isso começa com Zorobabel, que vai trabalhar mais a questão do templo, da reconstrução do templo, as coisas do templo. E vamos ver também outro líder, que era Esdras, e também Neemias. Esdras vai se concentrar nas práticas religiosas, na Torá e também na comunidade de Israel. Então, na parte religiosa, na comunidade. E aqui, Neemias, com a reconstrução dos muros. Então, temos esses três líderes fazendo ali o seu trabalho. Agora, o que é interessante é que Esdras, ao ouvir então o relatório da condição da iniquidade do povo, dos sacerdotes e dos levitas, as condições que eles estão, então Esdras ele vai chorar diante de Deus. E olha a forma com que Esdras faz isso, que é uma grande lição para nós também. Vá lá em Esdras no capítulo 9, então verso 3, que diz assim: Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmos. Você consegue ver a imagem com essa descrição que está sendo dada aqui.
Esdras mostrando aqui que ele rasga a túnica, ele rasga ali o seu manto, ele arranca como se tivesse, sabe quando você arranca o cabelo, tô até bagunçando aqui o meu cabelo, arranca o cabelo da cabeça assim, da barba, fica imaginando esse judeu, essa garra do judeu ali, ele fazendo isso, ao ver a condição que estava o povo, e ele diz absolutamente pasmos, e aí ele continua aumentando ainda mais essa imagem no capítulo 9, aqui, versos 5 ao 7, ele diz: na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, e com as roupas rasgadas, nessa condição que ele estava, caí de joelho, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Olha para quem ele corre. Olha a diferença do que a gente já viu na semana passada. Vão buscar conselhos em outras coisas, em outras pessoas, em outras bases, e aqui não. Ele olha o quê? Para Deus, ele diz o meu Deus, e ele diz, e eu orei para esse Deus. E olha a oração de Esdras, ele diz: ó meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar meu rosto para ti. É como se a gente estivesse olhando para aquela parábola do fariseu e do publicano, né? É a mesma descrição. Olhando aqui, nós nos lembramos dessa parábola que falamos até sobre pobre em espírito, e ele aqui está sendo como um pobre em espírito diante de Deus, e agora como os que choram também, completando essa linha e essa ideia. E ele diz assim: ó meu Deus, estou profundamente humilhado, tenho vergonha de levantar meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevaram acima de nossa cabeça e nossa culpa chegou até os céus. Olha a dimensão crescendo. Desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. A condição de Esdras aqui, ao qual ele se coloca junto com esse povo, com essas pessoas, esse choro de Esdras aqui, é algo que nós vemos ao olhar para a sua sociedade caída, ao olhar para o ser humano longe de Deus, ao olhar para as pessoas que precisam de Deus. Aqui Esdras, ele faz essa busca de socorro a Deus, pedindo pela misericórdia de Deus, tanto por sua vida, porque ele se enquadra nisso, como pela vida dos seus conterrâneos, das pessoas que ali estão. Olha que lindo essa declaração e a forma que podemos ver perfeitamente um bem-aventurado, os que choram, aquele que chora diante de Deus. Esdras, eu, você, os personagens bíblicos, como eu já disse, personagens que têm suas falhas, são falhos, mas que buscam em Deus melhorar diariamente, porque entendem a sua condição. E entendendo a sua condição de necessidade, como um pobre de espírito, entende também a sua condição, e vendo essa condição, por isso ele chora diante de Deus, para que Deus o livre dessa condição de pecado, e é o que Esdras faz. E dando sequência, Esdras, quando ele chora aqui, o choro dele tem um poder tão grande, uma forma tão grande de colocação, porque simboliza a sua vida, que contagia e leva o povo a chorar junto com ele. Olha comigo aqui, então, Esdras no capítulo 10, agora no capítulo seguinte, no verso 1, olha o que diz aqui. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e fez o quê? E chorou amargamente com ele. Pessoas com essa característica de não usar máscaras, de mostrar quem elas são diante de Deus, não tentar ficar criando camadas para se proteger da sociedade, camadas para se proteger de Deus e tentando omitir, colocando máscara, são pessoas que ao olhar dos outros contagiam, e Esdras é esta pessoa que ao fazer isso, mostrando a sua contrição de coração, o seu choro, ele contagia
as outras pessoas. Então é um exemplo muito forte, muito interessante sobre aqueles que são bem-aventurados porque choram, porque recebem o consolo de Deus, e Deus irá consolá-los, Deus irá aqui abençoá-los. Agora, um outro exemplo que nós podemos dar é de Jesus. Eu tenho usado sempre Jesus como nosso exemplo, porque nós somos liderados por exemplo. Por exemplo, aqui quando Jesus ele chora sobre Jerusalém. Lá em Lucas, no capítulo 19, 41, diz: quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E um pouco antes, quando a gente vê lá em Lucas, no capítulo 13, verso 34, nós vemos o porquê que Jesus chora. Nós vemos a condição que a cidade está. Olha o que Jesus diz lá em Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Recorrente sempre isso acontecendo com o povo de Israel. Quando Deus fazia os milagres, Deus realizava os livramentos, promovia tantas coisas para o povo, e o povo o que fazia? Quando olhamos para os profetas, vemos a forma que os profetas eram tratados pelo povo muitas vezes. E agora, olhando para Jesus, Jesus vê ele sendo a luz do mundo, vindo para o seu povo primeiramente. E daí o que eles fazem com Jesus, a forma com que eles recebem Jesus. E Jesus, diante disso, quando ele olha para essa condição de pecado, quando ele olha para essa condição do ser humano que deveria estar olhando para a luz do mundo, olhando para o amor de Deus, não. O povo que tem no seu coração é somente um bloqueio para enxergar essas coisas. E diante disso, quando Jesus olha para essa condição, ele chora. Ele chora por esse povo. Agora, há um outro acontecimento, uma outra passagem também, que está lá em João, no capítulo 11, que é muito interessante, que é também sobre Jesus Cristo. Quando Jesus ele vai até Lázaro, o Lázaro está morto, então ele é chamado, ele se demora, e quando Jesus então se dirige até lá, e Jesus então vê toda essa condição ali acontecendo, Marta vai até Jesus, chorando diante de Jesus, e Jesus com certeza ali compadecido por toda aquela situação. Aí Jesus vê aquela multidão de pessoas ali chorando, e eles contratavam pessoas para chorar, e o que aumentava ainda mais aquele momento de lamento. Aí Maria vem até Jesus, a mesma coisa, e nós vemos por várias vezes no texto essa emoção, essa forma de compaixão de Jesus. Jesus está comovido com toda aquela situação, mas há algo muito profundo acontecendo ali. E em João 11, do verso 35 em diante, diz: Jesus chorou, e então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? E Jesus, outra vez, profundamente comovido aqui, foi até o sepulcro, e que era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E Jesus ali, então nesse sepulcro, agora diante daquele momento em que ele irá ressuscitar Lázaro, conhecemos muito bem essa história, e nesse momento agora, Jesus muito comovido, ele então irá realizar esse milagre. Mas o grande milagre aqui, eu não sei se você percebeu, e assim muitos teólogos eles também acreditam nisso, que olhando assim como esse povo diz assim, vejam como ele o amava, mas alguns deles diziam assim, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido esse homem que morresse. Eles têm razão nisso daí, Jesus irá fazer isso. Esse não é o problema. Jesus aqui, ele não está chorando porque Lázaro em si está morto, porque ele irá ressuscitar, ele irá rever o seu amigo. Mas aqui o que Jesus chora é pela condição que a morte faz com a vida do ser humano. Olha o que a morte proporcionou ao ser humano, essa tristeza. Então ele iria ressuscitar Lázaro, e ali todos aqueles iriam ver esse milagre, porém
todos ainda estariam sujeitos à morte, iriam um dia morrer novamente. E essa condição ela é trazida ao ser humano por causa do pecado. Então, quando o pecado ele entra na vida humana, ele causa muitos transtornos. E a morte do ser humano, a morte eterna do ser humano, era uma condição que desconectava com Deus. E agora Jesus, ele olhando isso, ele se compadece não somente disso, mas ele sabe que em si era a única forma de haver uma remissão, uma redenção dessa morte, desse pecado em Deus. E ali Jesus ele iria então ressuscitar Lázaro, e eles iriam todos ali ver esse grande milagre. Porém, o maior milagre é o que Jesus estava para fazer, simbolizando a sua morte e a sua ressurreição, sendo o primeiro de muitos ali, sendo, como eu já disse, nós somos liderados por exemplo. Jesus estava dando início a uma nova época, uma nova era, dando início a um novo reino, e um reino aonde ele agora pode olhar para os seus filhos e ver que estes filhos, eles estão sendo transformados e eles têm uma nova esperança. E Jesus então, comovido, veja que esse choro de Jesus, ele nos mostra muitas coisas. E aqui então, mais uma vez, liderados por exemplo, vemos Jesus Cristo que chorava naquele momento por toda a condição da humanidade, e ele sim sabia que, através do seu sacrifício, ele receberia o consolo de ver os seus filhos com a dívida paga na cruz por sua morte, e eles tendo um motivo de esperança através da sua ressurreição. É como se nós lêssemos o servo sofredor. Lembra de Isaías capítulo 53, que é um capítulo super famoso no meio da maioria dos cristãos, dos evangélicos. Todo mundo conhece o cristão, o servo sofredor ali, praticamente boa parte de cor. E nesse servo sofredor, do capítulo 53 de Isaías, versos 10, e eu queria que você lesse comigo. Olha o que diz, quando Jesus, através do seu sacrifício, ele se torna esse preço diante de Deus por nós, esse cordeiro que nos remiu do pecado. Olha que lindo o que diz no verso 10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, olha o que diz, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Jesus nessa hora, ele chora por ver a condição, mas ele sabe que ao olhar para frente, ao olhar em Deus, ao olhar pelo futuro dessa humanidade, ele daria a todos nós essa condição. E ele então verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, o que acontece em Jesus Cristo. Portanto, aquele que chora como exemplo de Jesus tem uma visão em Deus, porque serão consolados nele. Através de Cristo nós recebemos esse consolo. E eu gostaria de encerrar trazendo algumas lições e considerações com base em tudo isso que nós falamos do Sermão do Monte, nessa segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E nessas lições trazer alguns conselhos, como por exemplo, livre dos empecilhos na sua vida de perceber o pecado. E o que eu quero dizer com isso? Porque nas nossas vidas existem máscaras que nós vamos colocando, ou nós vamos permitindo nas nossas vidas, que são camadas que vão endurecendo o nosso coração. E faz isso de tal forma que nós paramos de perceber o pecado em nossa vida. E aqui, qual é o problema? Como é que nós vemos? Porque hoje o que acontece é que nós vamos, primeiramente, muita gente faz isso, dá outros nomes ao que nós chamamos de pecado e transferimos também a culpa para outras pessoas. E agindo dessa forma, nunca conseguiremos chorar pelo nosso pecado, quanto mais pelo pecado dos outros. Então é importante nós, primeiro, termos essa consciência do pecado,
termos essa consciência do pecado na nossa responsabilidade, não ficarmos jogando para as outras pessoas, porque hoje virou moda, não é? Criar outros subterfúgios, inventar outras coisas para disfarçar a realidade, e aí nós vamos chamando tipo de mandinga, maldição, encosto, mal olhado, jogando a responsabilidade para outros e para outras coisas também, quando na verdade são obras da carne que vão atuando em nós com nossa permissão muitas vezes, e que não percebemos. Ao que Paulo ele diz na carta aos Gálatas, quando ele está falando para estes irmãos da Galácia, e lá em Gálatas no capítulo 5, versos 19 a 21, olha o que Paulo diz aqui, é muito interessante. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Claro e objetivo, Paulo relaciona uma série de coisas que fazem parte da nossa vida como seres humanos e que, se não tomarmos cuidado, nós caímos, e ele diz aqui: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, que é exatamente o que Jesus está falando para aqueles que querem que o reino de Deus faça parte da sua vida e que ele faça parte desse reino também. Jesus fala dos pobres de espírito que herdarão os reinos dos céus, e agora nessa lista ele diz aqueles que choram por sua condição e pela condição dos outros, e chorar por nossa condição é rever e ver essa realidade, não ficar criando nomes, por exemplo, como a gente tem hoje. E eu acho também uma coisa bem interessante aqui, por exemplo, que hoje a gente vai falando que tudo é distúrbio, não é? Ou que é hereditário, ou que é por causa de um trauma, e nós vamos criando nomenclaturas médicas para dar nomes científicos, para fortalecer, de certa forma, uma desculpa e um endurecimento do nosso coração também. E isso é ruim, por quê? Porque esses problemas existem. Muitas pessoas sofrem de traumas, sofrem de distúrbios, sofrem de hereditariedade em certos aspectos. Agora, nós que temos essa consciência, precisamos tomar cuidado, porque tiramos a oportunidade dessas pessoas que realmente têm problema de receberem ajuda, e também daqueles que não têm problema, que os problemas são outros, de não ficarem inventando outras modas ou outros termos e não tratarem da realidade do que está acontecendo na vida da pessoa. Então, diagnósticos errados nunca ajudaram ninguém, porque o remédio que vai ser tratado é um remédio que não ajuda, é um remédio que não é eficaz para aquilo, ou ao contrário, pode ser muito prejudicial à saúde da pessoa. Então é importante nós reconhecermos isso, ao que Paulo diz. Nós, como seres humanos, temos essa tendência e precisamos estar sempre atentos. É mais ou menos como o câncer, por exemplo, que acomete a vida de muitas pessoas. E o que acontece é que muitas delas viveram com o câncer por um período e nem imaginavam que tinham câncer. Nunca tinham sido diagnosticadas e não sabem nem que têm o câncer, mas vivem com ele. E quando muitas delas descobrem, acaba sendo tarde demais para muitas pessoas. Graças a Deus hoje pela tecnologia que temos, em que muitos que descobrem o câncer podem receber um tratamento, como eu conheço e estou acompanhando pessoas e vejo o milagre de Deus realizado na vida dessas pessoas também, através do conhecimento da medicina, mas no quesito espiritual, isso também é real. Muitas pessoas não percebem que estão com algo como um câncer dentro delas, no coração delas, na sua vida espiritual, e precisam de Deus. E Deus é como se enviasse a tecnologia. Deus já fez isso através da sua igreja, mandando o Espírito Santo ali,
que habita em nós, enviando o Espírito Santo para nossas vidas. Temos um ajudador, um consolador junto conosco. Temos Jesus Cristo, o exemplo de Cristo na cruz, que é a coisa mais maravilhosa. E temos também o exemplo do nosso Deus Pai, Criador, que cuida de nós e que envia o seu Filho. Olha quantas coisas que temos para não ter desculpas de não nos achegarmos a Deus e vermos isso. Precisamos tomar muito cuidado, porque pessoas que não tomam cuidado com isso, seu fim é trágico, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Segundo ponto, elimine aquilo que torna o seu coração de pedra. Exatamente isso, de pedra, insensível aqui. Acessos, por exemplo, de violência que a gente tem muitas vezes no nosso temperamento e precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Guerras, pornografia que a gente permite entrar na nossa vida, guerras na família, ou quando a gente se envolve demasiadamente com tudo isso que está acontecendo, sem ter um controle, nós vamos dentro de nós sendo como uma panela de pressão, fulminando aquilo, e a nossa linguajar começa a ser um linguajar de ódio, de violência, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um comportamento completamente diferente. Esse comportamento tem aqueles que estão no mundo, que não tem um temperamento de Deus, que não tem um tempero de Deus, como o próprio nome diz. Porque isso daí vai dessensibilizando o coração da pessoa e acaba virando mais um quadro, muitas vezes, de entretenimento. E escute bem isso que eu vou falar. Por que entretenimento? Porque as pessoas vão olhando isso sem perceber que elas estão perdendo um limite das coisas. E aí, para ela, é um entretenimento. Olhar para aquilo, assistir aquilo. Então, ela não tem um padrão mais. Para ela, essa é a vida dela, aquilo que ela vê todos os dias. E ela começa a fazer parte da vida dela, tudo aquilo que ela vai vendo, que ela vai vendo na internet, que ela vai vendo nas notícias, e isso vai dessensibilizando o coração da pessoa, e com isso vai criando aberturas na vida da pessoa, e são concessões que a pessoa vai dando, que vão permitindo um monte de coisa na vida dela. Violência, no linguajar, nas atitudes, como eu já disse, o seu coração, um coração amargo, um coração ruim de lidar com todas as situações, com o mundo. Lembre-se primeiramente que nem todas as pessoas são cristãs, e o exemplo cristão é muito importante para estas pessoas, e nós precisamos ter essa consciência, e precisamos também entender que nos ajuda a termos uma peneira para a nossa vida também, quanto ao que nós vemos em questão de programas, assistimos, permitimos entrar no nosso coração, como a sensualidade, por exemplo, a pornografia que entra ali sutilmente, e quando vemos estamos engodados naquilo, precisamos tomar cuidado, a maldade, a violência, e isso vai se tornando como parte normal da vida das pessoas, então. E aí, pessoas que permitem isso, elas acabam absorvendo tudo isso como natural em sua vida, e aí elas não choram mais pelo pecado, pelo contrário, virou entretenimento para elas, e elas não se enquadram nessa condição. Olha que isso é muito atual para nós como cristãos, que temos acesso a tantas coisas na palma da mão, um mobile phone, que pode nos dessensibilizar o coração para o pecado, e aí como é que nós vamos chorar? Como é que seremos esses bem-aventurados que choram pela sua condição, pelo que ele vê no mundo? Lembra daquele poema que eu falei de Nicholas Wolterstorff, que ele fala sobre os enlutados serem visionários doloridos? Que está, acho que no capítulo de número 11, se eu não me engano, da aula de número 11, que é um poema muito lindo, exatamente nessa mesma condição. Precisamos tomar cuidado para as nossas vidas, porque uma necessidade urgente de nós. Outro ponto também é como cultivar um coração aqui que chora. Falamos dessas condições que estão possíveis para a nossa vida. Agora, como nós podemos cultivar um coração, então, que chora, um coração que chora pela condição do pecado, vendo, poxa, o reino de Deus oferece tanta coisa linda, como é que tanta maldade, as pessoas estão nessa maldade, como é que eu vejo a pessoa que eu amo, uma pessoa
amigos ou pessoas queridas naquela outra condição que não é a condição que Deus ofereceu. Nós choramos por isso, nós temos que nos compadecer e pedir a Deus por misericórdia por essas pessoas, como Esdras fez. Quando ele vê a condição do povo, ele chora por todos ali, ele chora por esse povo, por ele, pela condição, e ele se coloca então. Hoje nós vemos muitas pessoas que falam frases de efeito, por exemplo, Deus é bom, precisamos de Deus, ou graças a Deus, ou vai com Deus, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Mas quando olhamos fora disso, o pecado para essa pessoa não tem limites. Ela, na verdade, nunca pensou nisso, não tem valor algum como peso para mudar o seu comportamento. E eu vejo quanto é importante nós olharmos então para Deus e para a cruz de Cristo, começando por essa concepção do pecado relacionado quanto a nossa vida, que o pecado ele existe na vida das pessoas, ele é o nosso corpo, ele está suscetível ao pecado e, portanto, nós precisamos nos achegar a Deus, porque quanto mais, preste atenção, quanto mais nós nos achegamos e nos aproximamos de Deus na nossa vida, mais comum e natural para nós é esse relacionamento, mais agradável é. Mas o oposto também é verdade. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais natural e mais comum será para nós a prática do pecado, ou o pecado já nem ser chamado mais de pecado, a gente já não tem mais essa distinção. Então, porém, quanto mais importante a pessoa ela entende de quem nós estamos falando e diante de quem nós estamos, que é Deus, nós temos uma outra forma de nos comportar. Um exemplo disso, a minha esposa recentemente tirou a cidadania britânica. E no dia, então, em que é dado ou que é feito o juramento, que é feito toda aquela cerimônia, que é feito os trâmites para você pegar aquele certificado, pegar a cidadania, eles falam que você tem que se apresentar lá de forma formal para o momento. Então você vai estar diante de uma autoridade representando o rei, está lá a foto do rei, e está também uma pessoa vestida como critério aqui na Inglaterra da realeza, e lá então é feita essa pronúncia ali, dessa promessa de servir, respeitar as leis, e diante dessa autoridade isso tem que ser feito com muita responsabilidade. E da mesma forma como aconteceu, e eu estava presente, é uma cerimônia muito bonita, da mesma forma nós devemos nos comportar diante de nosso Deus, do reino de Cristo, em relação ao pecado. E precisamos nos voltar também para a Bíblia, para Deus. Hoje, em nossas igrejas, em nossos púlpitos, infelizmente, estão infestados de sermões que não são sermões que nos levam para a eternidade. São sermões que levam para a autoajuda, que buscam sucesso, que não choram pelo pecado, pedindo a Deus por misericórdia, que não choram pelo arrependimento, mas que buscam o quê? Sentido financeiro, buscam o quê? As coisas da vida, buscam autoestima e como ser uma pessoa feliz, mas não no padrão de Deus, mas ser no padrão do mundo. Então, se nós somos os que choram, precisamos entender que a Bíblia, então, foi escrita para nos revelar a pessoa de Jesus e revelar o próprio Cristo, o Cristo da cruz, o Cristo que morreu por nós. E ao fazermos isso, nós trazemos a luz de Cristo sobre a nossa vida, que vai iluminando todos os quartos, todos os cantos do nosso ser. Sem isso não é possível. E através do Espírito Santo, vamos sendo incomodados a mudar. E se nós não tomarmos cuidado, não tivermos essa condição, vamos permitindo que outras coisas entrem. Então, quando lemos a Bíblia, nós temos que ler com essa reverência e lermos com essa responsabilidade, principalmente fazermos algumas questões, por exemplo, como quem é Deus que inspirou a sua palavra e quem é o seu autor? Quem é esse que inspirou? Que palavra que eu estou lendo? E também, quando olharmos para a Bíblia, não fazermos algumas coisas como olhar para ela como dicas para a gente ser feliz, ou para o sucesso financeiro, ou para a fama, mas olhar, sim, quem sou eu através dessa palavra e qual é o plano de Deus para a minha vida,
dentro da sua palavra e da sua vontade. Tudo aquilo que Deus for permitido, os bens materiais, as bênçãos, são para a glória de Deus, graças a Deus, e para que o reino de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Então, essa é uma condição daquele que é um bem-aventurado. E vemos também que o fruto do Espírito ele tem que ser evidente na vida das pessoas à medida com que elas vão tendo esse acesso com Deus e vão reconhecendo a grandeza de Deus e o que Ele fez para nos resgatar por esse preço que Ele pagou na cruz. E assim o pecado ele começa a ter um outro peso, uma outra dimensão. Nós olhamos para ele com uma outra responsabilidade de como nós devemos gerir e tomar cuidado da nossa vida. Portanto, leia a Bíblia fazendo as perguntas: quem sou eu aqui no texto, que é a aplicação? Quem sou eu diante do texto, que é a lição? E o que eu devo fazer para viver à luz do que eu estou lendo? E se eu sou esse que chora, como é que eu choro diante de Deus? E qual é o consolo de Deus ou o conforto de Deus que eu tenho recebido? Fazemos essas perguntas, essas comparações para a nossa vida. Então não leia a Bíblia como doses de energia para bons pensamentos, mas como relacionamento de Deus para conosco e um conhecer do Evangelho de Cristo libertador. Porque Deus se revela através da sua palavra, portanto leia a Bíblia para conhecer o seu Deus, o seu Pai, o seu Criador. E quanto mais perto nos achegamos, mais perto enxergamos a sujeira, a luz de Deus na nossa vida e vamos sendo sensibilizados e não dessensibilizados, sendo sensibilizados a nos parecer mais com Jesus e vamos conhecendo mais a Deus e não escurecendo o nosso relacionamento para com Deus, como Lucas mostra ali em Lucas 6:25, quando ele fala dos ais, que Jesus fala: ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Quantas pessoas não choram hoje o que deveriam chorar, mas infelizmente irão chorar depois, que é o que esse verso fala. Quantas pessoas hoje buscam pela fartura e a sua vida diante de Deus é uma vida miserável. Não seja assim. Hoje chore diante de Deus, busque diante de Deus e deixe que todas as coisas vão sendo acrescentadas dentro da vontade de Deus. Portanto, o choro que Jesus menciona aqui, e eu termino essa parte do choro, bem-aventurados que choram, que o choro aqui que Jesus ele fala é o choro daquele que irá ser consolado, porque ele conquista a paz de Deus em sua vida, uma paz que estava quebrada por causa do pecado, a Shalom, como eu sempre falo isso, a Shalom, que ela foi quebrada por causa do pecado e agora ela é restituída, está sendo restituída por Deus dia após dia, até o dia perfeito em que estaremos todos na presença de Deus, com sua volta diante de Deus, o dia maravilhoso do Senhor. E também a paz que nós temos que ter de espírito para o nosso dia a dia, diante das tribulações e das adversidades que nós temos. Portanto, meu irmão, viva como um bem-aventurado que chora diante de Deus, por você e pelos outros. Que Deus abençoe sua vida. E nos vemos então na próxima bem-aventurança agora, e que Deus possa te ajudar nessa caminhada. Fica com Deus e até mais.